Olá, galera, tudo bem com vocês? Nesta aula, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o pronome interrogativo. Introducción. Los pronombres interrogativos que, quien y cual equivalen a un sustantivo que se refere a una persona, un animal o una cosa, y cuya identidad se desconoce, y si quieren determinar o delimitar. Los pronombres interrogativos se emplean las oraciones interrogativas directas e indirectas e se escribe sempre com tilde para diferenciar-se de los relativos, que, el, qual e quem. Então, veja bem, os pronomes interrogativos que, quem, qual, ele equivale a um substantivo que refere a uma pessoa, um animal ou coisa, de acordo com a identidade que a gente desconhece. E serve para determinar ou limitar, tá? Determinar ou limitar. Os pronomes interrogativos, eles começam nas orações interrogativas, elas podem ser diretas e indiretas. E ela sempre, gente, sempre ela vem com o acento, para diferenciar dos pronomes relativos, que, el, qual, quem. Prestem atenção, olha só. Esses aqui que eu acabei de falar para vocês, eles são relativos, certo? Relativo que não tem acento. Agora, aqui, que, quem e qual. Que, quem e qual, que estão acentuados, eles são interrogativos. Então, veja bem, todos que levam o acento, eles são interrogativos, certo? Os que não têm acento, eles são relativos, beleza? Exemplo. ¿Quién es esta chica? ¿Qué hace? ¿En qué piensa? ¿Cuál es la lengua oficial de su país? Então, olha só. Quien, pronome interrogativo. Por quê? Porque ele está acentuado. Que, pronome interrogativo, que ele está acentuado. Que, pronome interrogativo, que está acentuado. Qual, pronome interrogativo, que está acentuado. Entenderam? Los pronombres interrogativos que, quien y cual permitem identificar um elemento, já seja de maneira absoluta ou delimitada. Sua identidade é a partir de uma seleção de elementos do mesmo tipo. Se comportam de maneira diferente e cumprem funções distintas. Então, olha só, o pronome interrogativo, quien, que e qual, permite identificar um elemento. E ele se integra de maneira absoluta ou de limitação da identidade, a partir da seleção dos elementos. Isso tem que ser do mesmo tipo. Se comportam de maneira diferente e cumprem funções distintas. Ou seja, quando acontecer isso, eles vão apresentar de uma maneira diferente e de funções distintas. Função. A função do sujeito. A função do sujeito. A pessoa, quien,
Quienes. Então, ela está no singular e está no plural. O objeto. Que, qual, quales. Beleza? Então, quien ou quienes acentuado no pronome interrogativo, você vai usar para pessoas. Que, qual, quales. Esses vocês vão usar para objeto. No complemento direto, a quien, a quienes. Singular, plural. Que, qual, quales. Para objetos. E a quien e quien para personas. Aqui, que, qual e quales para o objeto. A quien, a quienes. A que, a qual, a quales. Isso é o complemento indireto. Então, quando ele aparecer na forma de complemento direto, você vai identificar por quê. Porque ele está acentuado, certo? E ele é um objeto. Então, quando se referir ao complemento direto, objeto, você vai usar esses. Que, qual e quales. E para pessoas, você vai usar a quien e a quienes. No complemento indireto, para quando se trata de pessoas, a quien e a quienes. Lembrando singular, plural. Olha a diferença que dá para vocês perceberem quando é complemento indireto. Olha o que aparece. Aparece o a. A que, a qual, a quales. Para objeto. Identificar objeto. Beleza? Quem solo pode usar para referir-se a personas. Então, veja bem o que eu falei para vocês. Quien só pode usar para referir a uma pessoa. Pode empregar-se no singular no plural. Então, foi o que eu falei para vocês. Ele pode ter no singular e no plural. No singular, quien, no plural, quienes. Para identificar a uma ou várias personas, respectivamente. Que pode ser para indicar uma ou várias pessoas, respectivamente. Se o verbo rige uma preposição, esta se situa delante do pronombre interrogativo. Então, aqui, ó, presta atenção. O verbo, se ele está direcionado a uma preposição, ele sempre vai situar diante do pronome interrogativo, certo? Então, se ele é um verbo e se ele está regendo a preposição, ele vai situar, ele vai estar na frente do pronome interrogativo. Exemplo: quem es esta chica? Esta chica es mi melhor amiga. Então, olha só. Quem? A pessoa. Mi melhor amiga. Substantivo, certo? Mi melhor amiga. Então, quem ela está se referindo a mi melhor amiga. Quem são essas chicas? Essas chicas são minhas companheiras de classe. Então, aqui é o pronome. Aqui, chicas. E aqui, os companheiras de classe. Então, quem? Mis amigas de classe. A quem has visto? He visto a tu hermano Miguel. Aqui já está referindo a quem. Ela está se referindo a ver alguém. Lembra lá da explicação lá atrás? Vamos voltar lá para ver? Olha só.
ela é um complemento indireto. Beleza? Então, aqui, ó, a quien. Então, essa frase aqui, ela é um complemento indireto. Tranquilo? Quien, que es invariável, es decir, ou distinguir gênero e número. Que ela se torna também uma invariável, que pode dizer, distinguir o número, nunca pode referir-se a uma pessoa. Pregunta por algo que se desconoce completamente. Se o verbo orige uma preposição, esta se situa delante do pronome interrogativo. Lembra? Foi o que eu falei para vocês, tranquilo? Exemplo. Que hace ella? Em que pensa ella? Pensar em algo. Então, aqui vem o verbo pensar. Aqui é o pronome. Ele vem diante, né, do pronome. E ele está pensando em algo. Qual pode usar-se no singular e no plural? Então, qual ele pode ser usado no singular e no plural? Qual, quais? Em uma oração interrogativa, permite identificar um elemento, persona, animal ou coisa, dentre outros de sua mesma classe. Então, é uma oração interrogativa, ela permite identificar o elemento, que seja pessoa, animal ou coisa, entre outros da mesma classe. Elemento. Elemento cuja identidade intenta delimitar pode ou não aparecer na pergunta, pelo semanticamente se está explícito. Es decir, la selección de elementos es conocida por los interlocutores. Si el verbo rige una preposición, esta se sitúa delante del pronombre interrogativo. Ejemplo. ¿Cuál es la lengua oficial de tu país? ¿Cuáles son las lenguas oficiales de tu país? ¿Cuál se refiere a o B? Han sido mencionados antes en el discurso. Então, em todas duas, mencionou a mesma coisa, certo? Então, veja bem. Aqui eu coloquei um exercício para a gente fazer. Acentue o pronome em negrita subrayada quando seja interrogativo. Então, aqui, nesse exercício, a comanda dele é o seguinte, é para você acentuar o pronome que está em negrito, sublinhado, quando ele for interrogativo. Então, vamos lá analisar. Quem dijo que me gostaria de ir à la fiesta? Na letra A. Letra B. Não sei como Maria aguenta tanto tempo trabalhando. C. Não sabia que aquele dia seria muito movido. D. Donde trabalho há muitos imigrantes. Então, vamos lá. A primeira que nós vamos analisar aqui, se ela vai ser acentuada. Quem dijo que me gostaria ir à la fiesta? Então, aqui está se tratando de uma pergunta, né? Então, ele vai ser acentuado. Quem dijo que me gostaria de ir à la festa? Não sei como Maria aguenta tanto tempo trabalhando. Não sei como Maria aguenta tanto tempo trabalhando. Esse como, ele é um pronome interrogativo. Certo? Então, essa aqui, eu peguei ela do Enem. Sabes que creio que tanta tecnologia, tanta era digital, tanto adelanto
en la carreira informática nos ha llevado a una época de deshumanización y despersonalización. No conocido com vos. E já que vos... desculpa, galera. E a vos quem te perguntou. Estou hablando com mi notebook. Certo? A charge é um gênero textual que possui o caráter humorístico e crítico. Ao abordar o tema do uso da tecnologia, essa charge critica a postura das pessoas que não respeitam a opinião dos outros. B. Tendência de algumas pessoas a interferir em conversa alheia. C. Forma como a tecnologia ampliou a comunicação e a interação entre as pessoas. D. Indivíduo cujo comportamento destoa do seu discurso. Então, vamos lá analisar. Então, olha só. A letra A não é, porque ela não está pedindo que respeitem a opinião dos outros. B, também não. Letra C, também não. Então, o que ela pede? Ela pede aqui o quê? Ela pede o discurso. A pergunta pede o discurso. Então, qual que é a crítica que ela fez aqui na charge? O indivíduo expressa seu ponto de vista, que é introduzido na pergunta. Então, sabes que creio. Ao ser contraditório pelo seu ouvinte, mostra ao contrário, ao seu discurso, que é o identificado pela resposta. E já a vos quem te perguntou. Então, essa é a análise da resposta correta. Tranquilo? Então, veja bem, eu já quero pedir desde então a desculpa pelas falhas aí, porque como é as primeiras aulas que a gente grava, a gente fica meio ressabiada, mas tranquilo. Nas próximas vão melhorando. E essas explicações aí, esta aula de hoje, ela é para vocês responderem, é um auxílio para vocês responder as questões 1 e 2 da apostila. Muito obrigada a todos e até a próxima.